Muito bem, meus amigos. Nós vamos hoje dar uma virada na página. Como vai ser virada? Nós vamos continuar estudando profecia. Mas como eu falei para vocês no começo dessa jornada, nós temos vários tipos de profecia, mas dois basicamente são os que nós vamos trabalhar nessa jornada. Especificamente, nós vamos trabalhar as profecias apocalípticas, as profecias escatológicas, ou seja, são as profecias que têm um percurso ao longo da história, mas que de alguma maneira elas culminam para o tempo do fim, para o final de todas as coisas e até a volta de Jesus e o estabelecimento do reino. Então, a gente é concentrado nisso, porque é o tempo que nós estamos vivendo e é o tempo que nós vamos ter que enfrentar logo mais. Só que hoje eu vou estudar um tipo de profecia que é tão importante quanto essas outras profecias, que são as profecias messiânicas. Qual que é a diferença da profecia apocalíptica ou escatológica para a profecia messiânica? As profecias messiânicas, elas estão contidas na Bíblia, lá no Velho Testamento, e elas apontavam para a primeira vinda de Jesus, como Messias. Por isso são chamadas profecias messiânicas. E a primeira delas nós já estudamos aqui, que é aquela profecia de Gênesis 3,15, que falava que a semente da mulher, que é Jesus Cristo, pisaria a cabeça da serpente. Então, essa profecia ela tem um cunho duplo, né? Porque a primeira etapa dela, o culminar dela foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e aí o golpe fatal foi dado, mas a serpente está esperneando ainda e vai realmente receber a sentença final ali depois do milênio, quando o diabo for lançado no lago de fogo, juntamente com seus anjos e com todos aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. Mas hoje nós vamos estudar uma profecia, ou algumas delas, que apontavam para a primeira vinda de Jesus, aqui na Terra, há cerca de 2000 anos atrás. Então essas profecias foram escritas ao longo de 4.000 anos de história bíblica. Então, eu não vou citar todas, porque existem muitas. O livro do profeta Isaías tem muitas profecias, mesmo Jeremias, os Salmos têm muita profecia. Inclusive hoje, você estudou aí, você já leu o Salmo 22, que é um salmo profético, é um salmo messiânico, assim como outros salmos messiânicos. Então você percebeu que tem várias partes desse salmo que são relacionadas a Jesus. A gente vai destacar algumas delas, mas esse salmo fala do sofrimento do Filho de Deus aqui na Terra. Então era uma canção que já projetava, cerca de 1000 anos antes de Cristo vir, já projetava o que Jesus ia passar. Então a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então é muito importante essa experiência para a gente hoje, compreender aí um pouco das profecias messiânicas, ok? Vamos então ver algumas delas, para a glória de Deus, para nosso crescimento espiritual. Então, uma das profecias interessantes que a gente encontra é essa que está já anunciada por Deus. Veja só, Deus já ele coloca profecias no tempo. Ele diz assim lá no livro de Isaías, capítulo 42, versos 8 e 9. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vou-las farei ouvir. Olha que coisa tremenda. Deus se colocando como realmente o grande revelador, o grande profeta aqui, né? Ele diz, olha, as primeiras predições que eu passei para vocês, através dos patriarcas, dos profetas, já se cumpriram, muitas delas já se cumpriram. E outras eu estou anunciando para que quando elas aconteçam, vocês saibam que eu fiz vocês ouvirem, eu decifrei o futuro para vocês. Então, essa é a credibilidade do nosso Deus. Essa é a credibilidade da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. Essa é a credibilidade das profecias. Então, o Deus que conhecia o passado, conhece o presente, conhece o futuro, que já anuncia tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo sobre a história do universo, a história da humanidade, sobre a nossa história. Que bom ter um Deus assim. Muita gente às vezes se incomoda com isso, porque Deus sabe tudo, né? As coisas boas e as coisas ruins que a gente faz. Mas isso não é preocupação, porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Então a gente tem que ter uma vida feliz desse Deus que conhece tudo, conhece as nossas dores, conhece as nossas lágrimas, conhece o meu passado. Ele não muda, ele não interfere. Ele não usa a gente como um robô, como uma marionete. Mas ele conhece. E por conhecer, ele já avisa para que a gente exerça a fé e a confiança nele. Vamos lá ver então algumas dessas profecias, apontando para Jesus Cristo. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo.
E cerca de 700 anos antes de Cristo, ele fez o anúncio do nascimento virginal do nosso Senhor. Ele disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso 700 anos antes. 700 anos depois, quando Cristo nasceu de Maria, quando ele estava para nascer, olha só, o anjo, quando veio anunciar para Maria o nascimento, ele repetiu aquelas palavras ditas a Isaías 700 anos antes. Ele disse assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E o profeta aqui é o Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aqui uma profecia messiânica que teve o cumprimento no nascimento virginal de Jesus Cristo. Outra profecia a respeito do local de nascimento de Jesus. Também Miqueias, que viveu um pouquinho antes ali, também de Isaías, mais ou menos uns 700 e poucos anos ali antes de Cristo, ele escreveu: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui já está dizendo, ó, de ti sairá, ó Belém. Então aqui já estava anunciando que Jesus nasceria, o Messias nasceria em Belém, cidadezinha pequena, insignificante. Mas dele sairia aquele que haveria de reinar em Israel e por toda a eternidade, né? Então Mateus confirma isso. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, Jesus nasceu em Belém, conforme cerca de 700 anos antes fora profetizado. Outra coisa, aqui diz assim, opa, aqui, o título vai estar errado, desculpa aí. Mas o importante são os dois quadrinhos aí. Assim diz o Senhor, ouvi-me, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Isso está lá em Jeremias, escrito cerca de 650 anos, 600 e poucos anos antes de Cristo. Isso se referia à morte dos bebês, que quando o rei quis matar o Messias, quis matar Jesus Cristo, ele mandou matar todas as crianças. Vocês lembram disso? Então isso já estava profetizado lá por Jeremias 600 anos antes. E Mateus confirma aplicando esse texto, dizendo assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, aquela carnificina, né? Aquele genocídio infantil, infanticídio, né? Causado ali pelo Herodes, ali por todos os líderes daquela época, já estava profetizado aí centenas de anos antes. E como eu fiz menção aqui, esse salmo messiânico, salmo profético, né? Salmo 22. Tem muito salmo profético na Bíblia. No livro de música, era um livro de cânticos, né? Mas era um livro de profecia. De maneira especial, o Salmo 22, verso 1 diz: vocês vão lembrar das frases de Cristo, porque são frases memoráveis, não é? Deus meu, por que me desamparastes? Então, isso escrito cerca de 1000 anos antes, e agora se cumpre com Jesus na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Outra expressão também está contida no Salmo 22, verso 7 e 8: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, ele, salve-o. Então, quando você vê a cena ali descrita nos evangelhos, aquela multidão ali olhando para Cristo pendurado na cruz, e eles balançavam a cabeça e diziam: confiou no Senhor que o livre. Então, essa frase foi confirmada também quando Cristo estava na cruz do Calvário. Outro texto aí do Salmo 22, no verso 18: reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Você lembra perfeitamente do fato, né? Soldados fizeram um sorteio ali sobre a roupa de Jesus. Então, tudo isso. E o resto do Salmo fala do sofrimento, do martírio, da dor do Messias. Esse é um salmo messiânico, um salmo lindo, né? Então, quando você lê esse salmo agora, você tem que pensar em Jesus Cristo, porque ele aponta para Jesus Cristo. É um salmo que falava do Cristo que ia vir cerca de 1000 anos depois.
E é interessante, deixa eu voltar aqui conversar sobre esse texto aqui com você. Vou falar uma coisinha para você. Uma coisa interessante quando a gente estuda os salmos messiânicos, eles apontam para Jesus de uma maneira maravilhosa, é que Jesus ele se valeu do que tudo que havia sido escrito a respeito dele durante 1500 anos de escrita da Bíblia antes dele e mais os 2500 de história bíblica do Velho Testamento, 4000 anos mais ou menos, os profetas narraram. E quando ele se deparou, depois da sua ressurreição, ali, logo no primeiro dia, no domingo, que ele se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús, que eles estavam tristes, chorosos e tal, e ele se aproximou dos discípulos a caminho de Emaús, e os discípulos estavam tristes, e ele perguntou, por que vocês estão tão abatidos assim? E Jesus falou assim, eles falaram para Jesus, rapaz, você é o único aqui, morador da região, que transeunte, que vem de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? A gente esperava o Messias, mas na realidade eles mataram Jesus Cristo, o profeta. E a gente estava aqui, a gente achava que ele era o que ia libertar Israel da opressão romana e tudo mais. E olha só que texto lindo quando Jesus começa a explicar a Bíblia para eles. Veja só. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E esse é o método de Cristo, meus amados. É estudar as profecias dos profetas, porque as profecias todas do Velho Testamento apontavam para o Messias, apontavam para Jesus, de uma forma ou de outra. Às vezes uma profecia era destinada a uma nação ímpia, uma nação pagã, tal, mas aquilo era o Senhor Jesus Cristo conduzindo os rumos da história do Velho Testamento. E agora, nós que estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus, então a gente começa lá por Moisés. Nós passamos por todos os profetas do Velho Testamento, estudamos os profetas do Novo Testamento, porque assim como aqueles dois homens, a caminho de Emaús, não perceberam que Jesus era o Messias, porque desconheciam, não conectavam as informações que eles tinham de maneira profética, muitos hoje que leem a Bíblia não conhecem as profecias. Estão totalmente desapercebidos a respeito do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então nós não podemos cair no mesmo erro que os apóstolos, que alguns dos discípulos na época de Cristo, que andavam com Jesus, mas desconheciam as profecias. E as profecias foram dadas, como nós estudamos na primeira lição dessa série, foram dadas para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e onde não há profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Então as profecias messiânicas também são um guia de orientação, que apontaram para Jesus, esse Jesus que veio a primeira vez e que há de voltar para me buscar e buscar a você. Esse Jesus que te conhece, que te ama, que te guia nesse dia. A gente se vê amanhã. Um abraço. Deus abençoe ricamente.